Muito bom, mais um dia do nosso desafio de 21 dias, e hoje eu tenho a honra de receber aqui o pastor Josué Gonçalves, dispensa apresentações, foi meu pastor e é meu pastor ainda durante esses últimos, deixa eu fazer as contas, 16 anos já, pastor, e é uma honra poder caminhar do seu lado, e antes do senhor se apresentar, ainda eu falando aqui do senhor, para mim é uma honra porque eu recebi muitos amigos aqui, muitas pessoas que estão em destaque, que têm muitos seguidores e tudo mais, mas o senhor, para mim, é diferente porque o senhor está fazendo isso há mais de 30 anos, ou seja, não é uma coisa passageira, é algo muito bem estabelecido, reconhecido nacionalmente pelas suas posições, por aquilo que o senhor carrega, então é muita honra receber o senhor aqui. Ô, Tiago, a alegria é minha em poder contribuir de alguma forma com um pouquinho desta longa jornada e um pouco da nossa experiência. E é sempre bom a gente agregar valor à vida das pessoas e contribuindo para a transformação delas, né? Ô, pastor, me sinto muito honrado de ter o senhor aqui, e o senhor é muito bom em muitos temas, poderíamos conversar sobre muitas das coisas que nós estamos falando nesses 21 dias, mas talvez dessas muitas coisas, a mais chamativa assim, para nós seria a comunicação. Né? O senhor se comunica muito bem, o senhor desenvolveu a arte da comunicação ao longo dos anos. Conta para a gente como é que foi, né, o seu início, o seu chamado, aí, o desenvolvimento do seu propósito, como que o senhor começou? É muito importante que as pessoas elas compreendam que vocação, propósito, missão são três coisas que elas andam juntas. Não tem como você separar, né, a vocação do propósito e da missão. Então, antes de qualquer coisa, as pessoas precisam entender a sua vocação, né? E vocação é aquilo que você não herda, né? Ela é revelada, entendeu? E ela está linkada ao seu propósito. Para a gente entender vocação e propósito, por exemplo, quem criou esse iPhone criou para um propósito. Então, qual é o propósito principal? Comunicação. Então, esse é um aparelho de comunicação. Bom, agora, essa caneta ela também foi criada para um propósito. E ela foi criada para escrever. Agora, não tem como essa caneta comunicar como o aparelho de telefone. Não tem como. E como não tem, certo? Esse aparelho escrever com uma caneta. Então, se eu tentar fazer com a caneta aquilo para o qual ela não foi criada, a gente vai ter problema, vai ter frustração, certo? Aqui que está a questão. Muitas pessoas não entendem a sua frustração na vida. E a frustração na vida é exatamente quando uma pessoa ela está fora do lugar, fazendo aquilo para o qual ela não nasceu para fazer. Então, por exemplo, eu tenho plena consciência de que o meu propósito é a implantação da cultura do reino nas famílias, certo? Uhum. E essa implantação da cultura do reino depende necessariamente da minha habilidade de se comunicar, tá? Agora, como é que eu entendi isso? Como é que eu entendi isso? Em 1900 eu sempre mostro algo aqui. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Em 1998, eu percebi uma necessidade. E aí é uma outra chave para quem quer descobrir o propósito. Eu percebi uma necessidade e me senti responsável por ela. Então, sempre que você vê uma necessidade e se sente responsável, aí pode estar a sua vocação. Porque se eu ver outras necessidades, talvez não me sinta responsável. Agora, quando eu vejo família se desfazendo, casais se separando, isso me perturba, isso me incomoda. Então, aí pode estar
o meu chamado, a minha vocação e meu propósito. Então, em 1998, no final, dezembro de 1998, eu vi essa necessidade, desejei ajudar de alguma forma. Aí eu preparei um pequeno seminário chamado CEFAC, Seminário para a Família Cristã. Não é? E aí, esses dias, eu olhando as minhas agendas, porque eu tenho agendas de 30 anos, que eu escrevo meus objetivos, meus alvos. Essa agenda aqui é de 1989. Que legal. 1989, 1989, 90. Aí, aqui é 1990 essa agenda, 1990. Aí, eu olhando aqui, eu falei, poxa, que legal, né? Quando eu chego aqui no dia 15, olha só, no dia 15 de janeiro de 1990, numa segunda-feira, eu fiz a minha primeira palestra para famílias. Isso, olha só, 30 anos atrás, não é? Dia 15 de janeiro era uma segunda-feira. E aí é interessante que um pouquinho mais para frente, então, eu escrevo quantos seminários eu queria fazer, eu escrevo quantas igrejas eu queria alcançar, e aí eu comecei a estabelecer, então, um plano, sabendo aonde eu queria chegar com esse projeto. E isso há 30 anos atrás. Agora, por que eu entendi que este era o meu propósito? Porque, primeiro, que queimava no meu coração o desejo de ajudar casais e família. Segundo, que quando eu comecei a fazer isso, quanto mais eu fazia, mais eu queria fazer. Uhum. E aí, claro, você cansa, tá? Mas não é um cansaço que te deprime, pelo contrário. Você volta para casa com a sensação de um dever cumprido e que te realiza. Se você faz algo que te deprime, que te incomoda, se você faz algo, você tem até um bom resultado, mas você volta para casa e diz, pô, só fui porque o dinheiro que eu ia ganhar era legal. Você não está fazendo aquilo para o qual você nasceu, não é a sua vocação, não é o seu propósito de vida. Deixa eu contar a experiência da Madre Teresa de Calcutá. Uhum. A Madre Teresa, ela abriu mão de muita coisa para cuidar dos leprosos na Índia. E ela tinha patrocinadores milionários americanos que patrocinavam o trabalho dela. E o trabalho dela era muito difícil, porque ela vivia entre os pobres, miseráveis, leprosos, que morrendo apodrecidos, não é, lá na Índia. E um dos milionários foi visitá-la para conhecer o trabalho que ela fazia. Quando ele chegou lá, que ele viu no meio da onde ela estava e cuidando de quem ela estava, numa reunião com ela depois, ele disse assim, madre, eu não faria o que você faz por dinheiro nenhum no mundo. Ela olhou para ele e disse, eu também não. Porque aqui não é o dinheiro, entendeu? Aqui é o propósito, aqui é o chamado, aqui é a vocação. Então, foi assim que eu descobri o meu propósito, e não é por acaso que a gente há 30 anos está envolvido com ele e sonhando com muitas coisas que vão acontecer a partir daquilo que nós estamos fazendo. Que legal, pastor. Agora, no seu chamado, né, no seu propósito aí, tem algo muito latente que é a comunicação. A minha pergunta para a gente começar, né? A comunicação, ela é um dom ou é algo que você desenvolve? Como que o senhor pensa a respeito desse assunto? Os dois. É que nem liderança. Por exemplo, eu acredito que tem pessoas que nascem com o dom da liderança. E eu acredito que tem pessoas que desenvolvem o dom da liderança. Como eu acredito que tem pessoas que elas nascem com o dom de tocar. Eu conheço gente que nunca foi na escola e flui, toca com uma facilidade, tem um ouvido
a ser afinado. Conheço outros que tocam bem, mas você percebe que é o resultado de muito estudo, muito esforço, muita dedicação, muita disciplina. Então, um nasceu com o dom, toca com facilidade, não se esforça muito. O outro nasceu com uma vontade de ser músico e se tornou, mas com muito esforço e até hoje tem que estudar muito para fazer o que faz. Essa é a diferença. Comunicação não é diferente. Por exemplo, eu conheço pessoas, eu não lembro qual é o nome desse cara, eu tenho dificuldade de lembrar o nome das pessoas, mas esse cara se tornou um dos maiores oradores do seu tempo. Mas ele tinha problema de dicção, né? Então ele tinha que fazer um exercício com uma pedra debaixo da língua para corrigir a dicção. Ele tinha um cacuete que ele ficava fazendo assim, ó. Aí ele teve que pendurar tipo de uma espada, entendeu? E ficar debaixo dela para toda vez que ele fizesse assim, ó, cortava. Para ele, então, reeducar sua mente, entendeu? Para ter esse controle da sua postura. E esse cara se tornou um dos maiores oradores da sua época. Agora, tem pessoas que não precisa, eu mesmo não me lembro, certo? Ter tido muita preocupação para corrigir dicção, para corrigir postura, porque foi meio que natural. Agora, é claro, eu estudei oratória, eu sempre gostei do debate, então eu lembro que eu passava tempo ouvindo debates políticos na Band, na Globo. Eu passava, você tem uma base, eu passava tempo assistindo um júri. Eu sempre gostei de assistir júri, entendeu? Não sei se você se lembra quando o Lindomar Castilho parece que assassinou alguém da sua família, e aquele foi um júri muito disputado assim, para ser assistido, até porque eram os maiores professores na área do direito que estavam envolvidos. E aí tinha um advogado, que eu acho que até morreu, ele era o mestre da oratória. Eu fiz questão de assistir aquele júri 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, porque eu sempre admirei a arte da comunicação. Uhum. Legal. O pastor, para mim, eu sempre tenho uma dificuldade quando a pessoa fala para mim assim, eu não consigo falar em público, e tal, porque para mim também foi muito natural, né? Desde criança, assim, eu me vejo falando publicamente, né? Como o senhor, claro, inclusive o senhor nos inspira nisso, né? A estudar para melhorar, para desenvolver a habilidade que já é um dom natural. Mas e aquelas pessoas que não têm esse dom, que são tímidas, que são envergonhadas, assim, e tal? O que elas podem fazer para perder a timidez, para dar um start nisso? Veja só, a gente precisa entender que o nosso comportamento depende do nosso sentimento. E o nosso sentimento depende do nosso padrão de pensamento. Então, se eu quero mudar o meu comportamento, eu preciso mudar o meu sentimento. Para eu mudar o meu sentimento, eu preciso mudar minha forma de pensar. Tá? Minha forma de pensar. Então, quando as pessoas mudam os padrões de pensamento, consequentemente, ela começa a mudar o sentimento. E quando eu falo sentimento, eu estou falando do medo, estou falando da ansiedade, estou falando do complexo de inferioridade, desse sentimento de incapacidade. Para você mudar isso, você tem que mudar aqui. Você tem que mudar a sua forma de pensar, entendeu? Porque se você não muda o seu padrão de pensamento, você vai continuar sentindo complexo de inferioridade, medo, timidez. Por exemplo, o que é medo? Medo é uma crença em uma mentira. Por exemplo, tenho medo de barata. Mas espera aí, você é maior do que a barata? Você é mais inteligente que a barata? A barata pode te fazer algum mal, sendo que você é mais forte do que ela? Não. E por que você tem medo de barata, então? Percebe? Então, na verdade, plantaram em você uma mentira que provoca um medo que se torna uma crença limitante. Então, o que é uma crença limitante? É você acreditar numa mentira, entendeu? Eu tenho medo de andar de avião. Espera aí, mas cai avião toda hora? Cai avião todo dia?
Avião é mais seguro viajar de avião do que de carro? É. Mais seguro viajar de avião do que de trem? É mais seguro. Então, por quê? Porque plantaram em você, certo? E é interessante como os pais não se dão conta disso, né? Eles plantam na cabeça das crianças, ó, não vai lá fora não que tem um bicho-papão. Ó, é uma mentira. Você está me entendendo? Ó, cuidado, tem barata aí. Aí coloca barato como monstro, certo? Vai gerando. E a mesma coisa, você não pode. Quem disse para você que você não pode? Entendeu? Ó, você fala bem, você escreve bem, você articula bem, você tem uma boa memória, entendeu? Por que você não pode? Então você tem que vencer essas mentiras que se tornaram crenças limitantes, pensando de forma diferente. Eu posso, eu tenho, eu consigo, certo? E se pessoas que têm uma voz muito inferior do que a minha, pessoas que não têm tantas habilidades como eu tenho, conseguiram, por que eu não vou conseguir? Então, aí você vai reprogramando a sua mente. A Bíblia diz assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Como é que eu corrijo essas crenças limitantes? Tirando essa mentira e colocando a verdade no lugar. Eu posso, por exemplo, eu tinha, no início, um pouco de complexo, não é? Um pouco de complexo e insegurança. Quando eu ia falar para um grupo onde tinha gente que sabia mais do que eu, onde tinha gente que estava muito na frente de mim, certo? Só que é o seguinte, você sempre é bom em uma área que o outro não é. Entendeu? Você sempre. Por exemplo, tem camarada que não tem uma boa voz, mas ele tem uma memória que deixa a gente chocado. Entendeu? Tem cara que não tem uma boa memória, certo? Mas ele tem uma habilidade de contar uma história que, meu Deus, para todo mundo. Muitas vezes ele não tem nem uma boa memória e nem habilidade para contar uma história, mas ele tem uma facilidade para falar e tornar claro algo complexo que todo mundo fala, meu Deus, entendi. Nunca tinha entendido. Quer dizer, todos nós somos bons em uma área. Por exemplo, eu sei que eu tenho uma voz bonita, eu sei. Por quê? Porque todo mundo fala. Pô. Quando eu falo, as pessoas depois vêm falar para mim, até os caras que falam comigo, os oradores, falam, pô, José, você tem uma voz agradável, você tem uma dicção legal. Então, eu sei que eu tenho também, eu tenho virtudes como comunicador que o outro não tem. Até porque, gente, ninguém tem tudo. Ninguém canta. Você não vai encontrar um jogador de futebol que é bom no gol, que é bom na linha, que é bom na defesa, que é bom. Vai ter sempre alguém que tem algo, porque a vida é assim, um se completa no outro, um se completa. Então, para você vencer a timidez, primeiro, você tem que entender que você pode, que você é capaz, que você tem potencial, que você consegue. Olha só, esse cara do qual eu falei, depois eu vou fazer questão de buscar o nome dele para passar para o Tiago. Esse cara do qual eu falei, o cara não tinha dicção. Gente, tem orador que era gago. Tá? Inclusive, quando eu ouço um orador que era gago, eu sei. Porque eu sei como é que eles trabalham a gagueira. Então, presta atenção, tem orador que era gago. Os caras eram gago. E os caras fizeram um curso, dominaram a gagueira, e hoje os caras falam que você dá prazer de ouvir. Esse outro cara tinha problema de dicção, ninguém entendia o que ele falava. Ele treinou exaustivamente falando com pedrinha debaixo da língua. Corrigiu sua postura e se tornou uma referência como orador na história. Então, você pode, é assim que você, então, vence a timidez. Agora, é claro, ninguém começa dando uma palestra de 1 hora. Você está me entendendo? Ninguém começa, entendeu? Você começa preparando 1 hora e quando você vai falar, com 10 minutos, terminou o assunto. E é assim, entendeu? Agora, você não pode permitir que os tropeços do início te bloqueiem para você nunca mais fazer. Até porque
Antes de uma criança aprender a andar de bicicleta, quantas vezes ela cai? E chega uma hora que se tornou tão natural que ela nem lembra que está pedalando mais, entendeu? E para quem começa a falar, também é assim. Legal. Quando o senhor fala disso, né, eu lembro muito da Valéria, né, a Val, esposa do Douglas. Ela não tinha essa habilidade de comunicação, né, e quando eu fiz o teste dela como coach, né, fiz o teste dela das habilidades dela do DISC, né, como se fosse aquele método DISC. No meu método tem outros nomes, e um dos nomes é comunicador, né, das 4 coisas. E ela é um perfil triplo e não tem o comunicador. O comunicador é o pior dela. Tipo, não é algo... E ela treinou, e hoje a gente pode olhar de mulheres, né, como referência, pregando em púlpitos e plataformas de gente grande, né? Exatamente. E até tinha um amigo nosso de escola que ele se tornou médico agora, e ele apareceu na família Desascope esses dias, e ele me segurou assim pela mão e falou: cara, é a Valéria, tem certeza que é a Valéria? Ou seja, ela se expôs àquela situação, claro, treinou muito, se cobrou muito, treinou, se capacitou e está lá agora dando palestras, né? É possível, né, pastor? Oh. E eu gosto muito disso que o senhor falou. Inclusive, foi uma palestra que o senhor deu e eu utilizei como parte da caixa de ferramentas que a gente fala lá no Na Mesa, quando a gente fala sobre propósito na mesa, eu uso exatamente o exemplo, claro, dou crédito para o senhor. Nós aprendemos quebrar as crenças limitantes com o senhor, então sempre muito bom ouvir isso aí. A galera que é a nossa aluna do Na Mesa já ouviu falando isso, ó, o mestre está aí, ó, quem que me ensinou essa parada aí. Pastor, e como cristãos, né, estamos aí buscando nos desenvolver no nosso 2021, esses 21 dias de preparação, de novos hábitos, né? Qual que é a importância da comunicação na vida do cristão, né? Por que isso é importante para nós? Veja só, comunicação é algo tão necessário, imprescindível, que quando você lê... Olha, eu vou ler um texto aqui, ó, olha só, olha como às vezes as pessoas não se dão conta de alguns textos na Bíblia. Evangelho segundo João, capítulo de número 1, diz assim, ó: no princípio era o Verbo, né? E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. O Verbo é o Logos, entendeu? O Verbos é o Logos. O Logos é a palavra. E palavra tem a ver com comunicação. Então, se a gente faz uma aplicação do texto, fica assim, ó: todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra. E sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Se a gente tira a comunicação, acaba tudo. Acaba tudo. Por exemplo, no caso do verbo, né, que é logos, o verbo, tira o verbo de uma frase. É o verbo que dá sentido a tudo que a gente fala. Por isso que é Cristo quem dá sentido na nossa própria vida, né? Se você tira Jesus, tudo perde sentido, porque o que dá sentido numa frase é o verbo. Aí, só que aqui diz, olha, todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, tente fazer alguma coisa sem comunicação. Eu só estou aqui porque você comunicou comigo. E nós só estamos fazendo isso aqui porque tem comunicação acontecendo. Agora, olha o que vem a seguir. A vida estava nele. O que é que caracteriza a morte? O silêncio para sempre. Uau! Percebe? Então, quando alguém morre, então ele não ouve, não fala, não interage. Por isso que, olha, a vida estava nele. E aqui está falando da palavra. Então, por isso que eu falo que a palavra é a vida praticamente. A comunicação é a vida acontecendo, é a vida. Ó. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então, aqui a gente tem duas coisas importantes ligadas à comunicação. A vida, só há vida enquanto há comunicação, porque
Quando cessa a comunicação, significa que a morte se estabeleceu. E não só isso, mas diz aqui que a vida era a luz dos homens. Agora, olha que coincidência. Diálogo é a junção de duas palavras. Tipo assim, ó, dia, tracinho, logo. Dia, no português, sol. E logos, no grego, palavra. Então, olha que coisa interessante. Quando numa relação de família, por exemplo, acaba o diálogo, acaba o dia, o que se estabelece é o quê? As trevas, a escuridão. Pergunto, na escuridão, quem caminha com liberdade? Na escuridão, quem tenta caminhar pode se tropeçar, se machucar e machucar o outro. O que significa dizer que quando não há comunicação, quando silencia, quando não há comunicação, qualquer relação mergulha na escuridão. E é por isso que aí perde-se a liberdade. Aí ninguém caminha próximo com segurança. Você está me entendendo? Então, olha, diálogo. Assim como Deus, para criar o universo, ele comunicou e disse Deus, quando nós falamos, nós criamos o nosso universo. Em qualquer relação. Você cria o seu universo. Em qualquer relação. Por isso que sem comunicação nada é possível. Sem comunicação nada é possível. E é interessante que quando você lê sobre a Torre de Babel, e que Deus quis parar aquele projeto que não tinha nada a ver com a glória do nome dele, aonde é que Deus mexe? Na comunicação. Você está me entendendo? E aí, o diabo estava vendo tudo isso e falou, achei interessante. Então, hoje, quando o diabo também quer parar um processo de construção, ele mexe na comunicação. Porque quando se compromete a comunicação, qualquer construção em qualquer direção fica comprometida. Por isso que investir na comunicação é praticamente mexer com a própria vida, é manter a vida, entendeu? Porque onde houver comunicação significa que está havendo vida em todos os aspectos, seja espiritual, seja emocional, seja física. Uau, uau, muito bom, muito bom. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Pastor, quem são as suas referências quando a gente fala de comunicação? Quem são os caras que o senhor ouve hoje? Quem são os caras que inspiraram o senhor ao longo dos tempos? E que você poderia recomendar para a gente aqui? Ó, eu vou falar de um cara que hoje ele está meio distante, ele se perdeu em si mesmo. Mas no auge da carreira dele, do ministério dele, para mim, não teve igual, que foi o Caio Fábio, né? Uhum. O Caio Fábio, na década de 90, talvez, ele foi uma referência não só para mim. Todos os que pregavam paravam para ouvi-lo, porque ele tinha ele tinha uma facilidade de falar de maneira simples o complexo e enxergar no texto bíblico o que ninguém enxergava, né? Ele tinha uma visão do texto que era revelação pura, e não só isso, ele sabia passar, não é? Então, ele era muito inteligente. O pastor Gesiel Gomes, da Assembleia de Deus, apesar de, às vezes em quando, eu não entender muito bem a teologia dele, mas ele sempre foi muito criativo e uma capacidade de se comunicar também de forma extraordinária. Tinha um político no Brasil chamado Mário Covas, não é, que foi um grande político no Brasil. Aquele cara também a gente parava para ouvir. O Jefferson, aquele deputado Jefferson, né, acho que é do PDT, Roberto que ele Jefferson. trabalhou na TV do Povo, parece. Aquele cara, ele, para mim, é um dos melhores comunicadores do Brasil até hoje. Quando ele começa a falar, é impressionante. Todo mundo para ouvir, certo? E tem outros comunicadores aí que, tanto no secular, não é? Como, por exemplo, eu
sou apaixonado pelo estilo do Mário Sérgio Cortella, né? Eu acho que o Mário Sérgio Cortella é um grande filósofo que ele consegue ele consegue falar para os grandes filósofos e falar para os caras que conhecem muito pouco de filosofia. E ele tem uma habilidade na oratória assim que quem gosta de oratória tem que ouvir o Mário Sérgio Cortella e o Leandro Carnal também. E o professor Clóvis, que é um maluco, ele criou um personagem, mas ele também é um grande comunicador. E também tem tem também o Pedro Calabres, que é um exímio comunicador também. Muito bom. Muito bom, que legal. Pastor, agora, falando de dois públicos distintos, eu queria que o senhor desse uma dica para a gente. Primeiro, aquele cara que ele deseja ser um grande comunicador, um grande pregador da palavra de Deus, qual que é o caminho para ele, e aquele que sabe que não tem esse dom, mas que quer compartilhar o evangelho, qual que é o caminho para ele vencer essas barreiras? Falando dessas duas posições distintas, o que o senhor poderia dar dica aí, o senhor que é muito experiente no assunto? Veja só, primeiro, vamos supor, o cara que tem vocação para pregar o evangelho, né? Ele tem que ler muito a Bíblia, certo? Ainda ontem, eu estava conversando com o J.B. Carvalho, né? E eu fico impressionado quando quem tem a habilidade de comunicar e praticamente memorizou a Bíblia. Isso facilita, assim, muito. Só que, quando você ouve um cara como o JB falando, ele não só conhece a Bíblia, ele começa a citar nomes de livros e de autores e citar o que esses caras escreveram. Você está me entendendo? Então, não tem como você separar isso. Se você quer ser um grande comunicador do Evangelho, primeiro, você tem que ter familiaridade com o texto bíblico. E aí eu vou dar uma dica. Você precisa escolher uma tradução, tá? Para se familiarizar com ela. Por quê? Porque se você não se familiariza com uma e cada ano você lê uma tradução, você vai ter mais dificuldade para memorizar, para guardar. Você está me entendendo? Por quê? Porque a nossa mente ela vai fazer um registro, entendeu? Então, se você se familiariza, por exemplo, eu sou familiarizado com a Bíblia atualizada. João Ferreira de Almeida, ela é revista atualizada. Revista atualizada. Mas eu leio a NVI, eu leio a mensagem. Só que essa daqui é a minha leitura devocional e constante, porque eu já assimilei praticamente a gramática dela, a forma dela, as expressões dela. Agora eu posso ler todas as outras, mas você tem que se familiarizar com uma versão, com uma tradução. Isso aqui é importante. Segundo, por que você tem que ler? Livros. Eu tenho aqui acho que mais de 1.500 livros e tal. Por que você tem que ler livros? Primeiro, que a leitura ela amplia a sua mente, ela expande a sua mente. Segundo, ela enriquece o seu vocabulário. Quem fala precisa ter uma riqueza de vocabulário. Percebe? Então, você percebe uma pessoa falando e que ela não lê, é fácil você perceber. Entendeu? Ela tem um vocabulário pobre, ela não tem uma abundância de expressões para usar no momento em que ela precisa. O Caio Fábio, por exemplo, ele lia tanto que ele fazia questão de não repetir uma frase com as mesmas palavras no sermão. Olha só. Ele tinha, assim, uma riqueza de vocabulário que ele poderia, no final, falar a mesma coisa que ele diz no começo, usando expressões diferentes. E aí chega um momento que o cara se torna um filósofo, ele cria terminologias. Mas isso é depois de você ler 5, 10 mil livros. Você está entendendo? Tipo o Hernandes Dias Lopes, né? Exatamente, como o Hernandes Dias Lopes. O Hernandes Dias Lopes me contou que quando ele aprendeu a ler, ele começou a decorar o dicionário, pô. Ele começou a decorar o dicionário. É por isso que ele hoje também
é um grande expositor bíblico e com uma riqueza de vocabulário muito grande. E aí você também, você começa, quando você vai lendo, você começa a conhecer outras perspectivas, outras formas de enxergar o texto, outras formas de comunicar a mensagem. Por isso, são duas coisas que não tem como quem quer ser um grande comunicador abrir mão, certo? E é uma terceira coisa, escrever. Veja só, os maiores pregadores que eu conheço, Joyce Meyer, por exemplo, que é a terceira voz feminina mais ouvida no planeta. Veja só, a Joyce Meyer, até hoje, ela ainda escreve e depois passa para o computador. Isso é um exercício. Isso é um exercício, entendeu? Então, escreva. Ah, pastor, eu já não estou mais escrevendo, mas escreva no computador. Porque escrever também faz com que você desenvolva essa capacidade de colocar em texto o que você pensa, certo? Então, necessariamente, aquele que quer ser um grande comunicador, ele precisa aprender a escrever. Veja Paulo. Paulo, ele escreveu... Praticamente, Paulo escreveu o Novo Testamento, entendeu? Mas por quê? Porque ele era um cara que gostava não só de falar, mas ele gostava de escrever o que ele falava. Por exemplo, por que Spurgeon deixou tanta coisa escrita? Porque tudo que o Spurgeon pregava era escrito. Então, ele escrevia, pregava e depois ia para a revista, ia para o jornal, virava livro. Mas tudo que ele pregava era escrito. Olha, se ele não fizesse isso, nós não teríamos o que nós temos de Spurgeon. Então, veja só, ler a Bíblia, ganhar familiaridade com o texto bíblico. Segundo, ler bons livros. Terceiro, escrever. E quarto, você precisa ser um colecionador de ideias, um colecionador de outros sermões, Você tem que ser um colecionador de ilustrações, você tem que ser um colecionador de pensamentos. Eu aprendi isso com o John Maxwell. John Maxwell diz que hoje ele tem 40 anos de arquivos só de pensamentos, ilustrações e histórias. Então, um cara desse, quando ele vai preparar qualquer livro, qualquer sermão, ele tem uma fonte de pesquisa, certo, disponível. Mas você precisa começar a fazer isso hoje, né? Que legal, pastor. E é muito massa você ver uma pessoa que tem essa didática natural, porque nós estamos batendo um papo bem solto aqui, não tem nada programado, preparado, e o senhor se comunicou desse jeito, e o senhor fez questão, não sei se o senhor nem percebeu, mas repetir os tópicos para que fixe na pessoa que está assistindo, é uma coisa que você vai desenvolvendo com o tempo, né? Você consegue essa habilidade. Então, o cara que quer ser um grande pregador segue essa linha aí. Agora, a pessoa que sabe que não vai estar nos púlpitos, que não vai ser um grande pregador, mas ela quer comunicar o evangelho, ela entende o chamado de toda a criatura, né, o id para toda a criatura, e ela vai se comunicar com algum público, né? Como que ela consegue romper essa barreira e se comunicar, mesmo que não numa grande plataforma, mas com um a um ali, que também é um trabalho muito importante. É verdade. Veja só. Primeiro de tudo, você aprendeu isso no coaching. No coaching, a gente usa uma expressão chamada rapport, que é se conectar. Então, você nunca vai conseguir passar a mensagem se primeiro você não se conectar com a pessoa, não é? E como é que eu me conecto com a pessoa? Quando, por exemplo, eu começo uma conversa a partir de um interesse comum. Quando Jesus chega à beira do poço, lá em Samaria, ele não começa falando de outra coisa a não ser de algo que era um interesse comum. Jesus pede a ela água. Por quê? Porque ela foi buscar água. E o que ele tinha para oferecer para ela? Água. Entendeu? Então, todo o assunto iria girar em torno do quê? Da água. E água era um interesse comum. Então, por exemplo, se o cara é corintiano, fala do Corinthians. Se o cara é flamenguista, fala do Flamengo. Se o cara gosta de Fórmula 1, fala de Fórmula 1. Ou seja, para eu começar uma comunicação a fim de introduzir o evangelho, eu preciso começar de um interesse comum. Você está entendendo?
Às vezes as pessoas querem chegar e já falar do evangelho, entendeu? E há uma resistência, porque não houve comunicação, entendeu? Não houve conexão. Então, é o rapport. Se eu quero comunicar algo que eu tenho para oferecer, primeiro eu preciso me preocupar com aquilo que a pessoa, de repente, quer me oferecer, entendeu? Primeiro, eu preciso entender o que é entre nós que é comum, por exemplo, né? Outro dia eu estava ensinando alguém que viaja com a gente. Falei, ó, sempre que você chegar numa cidade e o motorista for buscar você no aeroporto, você tem que perguntar o seguinte, ó, o que o seu pastor gosta? Ah, de pescar, você marca. O que ele gosta mais? Pô, cara, ele é flamenguista, você marca. Você está vendo? Quantos filhos ele tem? Ah, ele tem 3 filhos, inclusive um é médico, o outro... Você vai marcando. Quando você vai ter com esse pastor, você vai falar daquilo, primeiro, que é do interesse dele. Quer dizer que o senhor gosta de pescar e tal. Rapaz, olha, o Flamengo agora começou bem, ou se ele está mal, mas ele vai superar, porque é um grande time e tal. Seu filho é médico, né? Pô, meu primo também é. De repente, você caiu na graça do cara. E depois que você cai na graça e se conecta, aí sim, você começa a oferecer o que você tem e a pessoa é mesmo. Porque é a reciprocidade, certo? Você foi tão gentil, tão preocupado, você se importou com o que ele importa, que agora, inconscientemente, ele diz, pô, eu tenho que dar algo para ele que me deu tanto. Pô, eu preciso... Percebe? Então, se você quer passar o evangelho, às vezes não é nem no primeiro dia. Entendeu? Às vezes você vai tomar um café com a pessoa agora para falar de algo que ela se interessa. E sabe como você pode terminar essa conversa? Cara, você tem uma necessidade que eu posso orar por você? Como assim? Se você uma necessidade. Pô, rapaz, estou com a minha filha meio doente. Posso orar por ela? Qual é o nome dela? Ó, vou orar por ela. Foi muito bom estar com você. No outro dia, de repente, o cara fala, pô, você sabe que minha filha acordou bem? Aí tem a oportunidade. Entendeu? Pô, eu orei por ela, cara. Jesus é maravilhoso. E aí, ó, você promoveu a conexão no dia anterior, você criou uma dívida de gratidão no cara, e agora sim, o cara vai estar aberto para falar, pô, fala um pouco mais disso aí, meu, fiquei curioso. E aí você, então, vai expor para ele o evangelho, e às vezes expor o evangelho é contar a sua experiência. Eu era assim, eu era assim, e quando eu tive um encontro com ele, minha vida ficou assim, ó. E você precisa conhecer. E também não precisa entregar tudo no mesmo dia. Entendeu? Porque isso é um processo. Daqui a pouco, é o que eu falo, você é sal. E qual é uma das virtudes do sal? Ele provoca sede. Então, você vai provocar sede nesse cara de conhecer o Jesus que você serve. Entendeu? Por isso, primeiro você ganha o cara para você, depois você ganha o cara para uma célula e depois você ganha o cara para a igreja. E quando ele acordar, ele já está fazendo com o outro que você fez com ele. Entendeu? Perfeito. Perfeito. Pastor, muito bom, uma honra, um privilégio ter o senhor aqui. A gente está nessa série, né, desses 21 dias, e qual que seria a dica que o senhor deixa para o pessoal que está nos assistindo, acompanhando essa série aqui, o que seria uma dica para eles incorporarem no 2021, que são hábitos que o senhor fazia, como o senhor citou aí, anotar na agenda? Qual que seria uma dica para o pessoal que está nos assistindo para a gente terminar? Veja só, uma das coisas que eu falo, até com uma certa insistência, nós precisamos ser pessoas gratas sempre, porém satisfeita nunca. Não é? Eu digo assim, ó, seja agradecido, mas nunca um conformado, entendeu? E para de se comparar com os outros. Se compare com você ontem. Essa é a grande questão. Porque hoje, nesse mundo não é, de mídias sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, as pessoas têm mania de ficar se comparando aos outros. Quando, na verdade, tudo é editado.
não é verdade? Nada é real. Então, você perde muito tempo de bobeira. Então, se compare a você ontem. E a grande pergunta é, eu estou um pouco melhor hoje do que ontem? Essa é a grande pergunta. E aí, vai aqui a dica para 2021. Melhore 1% ao dia. Porque no final do ano, você terá melhorado 365%. O grande segredo da vida é a gente nunca parar de melhorar. E celebre as pequenas conquistas, os pequenos avanços, os pequenos progressos. Porque aquilo que você celebra, consequentemente, tem continuidade. Então, celebre. Eu li meu primeiro livro esse mês. Celebre. Entendeu? Eu consegui manter uma disciplina de oração diária de meia hora. Pô, celebre isso, entendeu? Eu consegui não reclamar uma semana. Não reclamei. Pô, celebre, entendeu? Vai celebrando as suas pequenas conquistas, porque se você celebra 1% ao dia, no final do ano você melhorou 365%. E está fazendo uma diferença enorme no mundo e na vida de muita gente. Que legal, pastor. Muito bom receber o senhor aqui, tá batendo esse papo com o senhor sabe o quanto o senhor me ajudou e me inspira nessa caminhada. Muito do que a gente vive hoje é muito pelo que o senhor depositou em nós. Até eu contei essa história no dia que eu conversei com o Léo sobre leitura, que no final do ano de 2007, na pregação da virada, no culto da virada, o senhor falou algo que mexeu comigo e mudou minha vida, que foi aquela frase que o senhor fala, né? Quem não lê porque não quer é pouco diferente daquele que não lê porque não sabe. E eu me achava muito inteligente no auge dos meus 20 anos ali, sempre fui bem na escola, bem na faculdade, e naquele ano eu me senti provocado por aquilo, porque eu não tinha o hábito da leitura, né? E eu assimilava as palavras, as palestras e tal, eu assimilava as coisas, eu ia bem, tirava notas boas e tal, mas aquilo mexeu comigo num nível que em 2008 foi o ano que eu mais li na minha vida, porque eu incorporei o hábito da leitura e mandei bala. E hoje, né, a gente recomenda livros, a gente conversa sobre livros, a gente faz livros, né? Então, uma palavra, uma conversa pode mudar a nossa vida, e essa foi uma de muitas, né? Nós já conversamos muitas vezes sobre isso, citei aqui que eu uso essa citação do senhor no curso de propósito, enfim. Sou muito grato a Deus pela sua vida, tenho certeza que não só eu, mas todo mundo que está assistindo aqui está sendo abençoado, como essa galera toda que te ouviu nos últimos 30 anos. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço, Tiago, e eu fico muito feliz em ver você, o Arthur, o Douglas, e tantos outros, não é? A própria Valéria, que trabalhou comigo também, e vocês crescendo, avançando. Eu acredito que nós somos formadores de heróis e que vocês façam isso com outros para que estes façam com outro, e assim o reino de Deus vai sendo expandido e a sua cultura implantada na casa das pessoas. Amém, pastor. Muito obrigado. Deus abençoe, viu? Um abração a todos aí. Até a próxima. Deus abençoe. Amém.